Olá, eu sou a professora Karina Maciel e neste vídeo vamos dar continuidade à propriedade industrial. Para tanto, vamos abordar aqui o desenho industrial, também chamado de design. E o que é o desenho industrial? O conceito legal de desenho industrial está contido no artigo 95 da LPI. Consiste em toda criação parcialmente nova e original que resulte no embelezamento daquele produto que vai ser produzido pela indústria. É importante notar que este produto é um produto útil, portanto, produzido pela indústria. É isto que vai diferenciar o design da arte. Da mesma forma, o design ele não visa o aumento da funcionalidade ou da eficiência do bem. É isto que vai diferenciá-lo do modelo de utilidade. Então, notem aí que no conceito que eu trouxe para vocês, eu grifei com um asterisco estas duas partes, para que vocês possam efetivamente saber diferenciar o design de uma obra de arte ou também de um modelo de utilidade. Para facilitar a visualização do que seria o design ou desenho industrial, eu trouxe para vocês três exemplos que estão aí. O primeiro é o telefone. Vejam que o telefone de cima e os de baixo têm exatamente a mesma função, as mesmas características das teclas numéricas, o mesmo gancho, mas possui uma apresentação visual distinta. É esta apresentação visual distinta que gera o embelezamento, que gera a mudança de formato com este viés. O segundo exemplo também, na medida em que eu trouxe para vocês duas poltronas. Embora as duas tenham basicamente encostos, sejam acolchoadas e tenham braços, vejam que o desenho de ambas é bem diferente. Isto é design. E por fim, trouxe um exemplo do celular. Cada modelo novo de celular que se lança utiliza-se um novo design, porque todos esses desenhos industriais criam a necessidade, aquela vontade do consumidor em consumir novos produtos. Esta é a finalidade do design, trazer uma cara nova a um produto já existente. A regência legal do design é previsto nos artigos 94 a 121 da LPI, bem como nos artigos 187 e 188. Lá, nós vamos verificar que, diferentemente das patentes de invenção e de modelo de utilidade, aqui o desenho industrial é protegido através do registro no INPI. Para tanto, basta que o interessado, seja ele o próprio autor do desenho industrial ou o seu empregador, caso ele tenha feito esse trabalho em favor de uma empresa, poderão apresentar este pedido de registro que, uma vez concedido, garantirá um certificado de registro de design. E nele conterá até 20 variações que, não alterando a unidade deste desenho, ou seja, sendo pequenas alterações de cor, pequena alteração de formato, de tamanho, materiais utilizados, é possível abarcar todo esse conjunto de até 20 variações do mesmo desenho dentro do mesmo registro, protegendo, portanto, aquele autor ou aquele titular, a empresa, da concorrência desleal, ou seja, que outros concorrentes copiem o seu desenho e assim possam captar clientela do mesmo. Mas para que a gente possa registrar um desenho industrial, é necessário que preenchamos alguns requisitos. Ao todo, são 5 que a gente já vai ver.
a novidade, originalidade, utilidade ou aplicabilidade industrial, a unidade do desenho e das variações e, por fim, o desimpedimento. Vamos lá? O primeiro requisito para o registro do desenho industrial é a novidade. Essa novidade significa justamente não estar inserido no estado da técnica, que é muito parecido com o que a gente já viu para as patentes. Aqui, para desenho industrial, significa que esta nova forma plástica do objeto deve ser nova, ou seja, desconhecida do mercado, seja no Brasil ou no mundo, até a data do depósito do pedido, salvo, claro, o período de graça de 180 dias, desde que aquela informação ou aquela publicidade tenha sido dado pelo próprio autor do desenho, pelo INPI, ou então por terceiro com base nas informações e atos do autor do desenho industrial. Caso esta publicidade tenha se dado de forma autônoma e independente, concordam que a gente não estará mais tratando de uma novidade, ou seja, o desenho já seria conhecido do público. Por isso, para que haja o cumprimento do requisito da novidade, é necessário que o desenho não esteja compreendido no estado da técnica. O segundo requisito é a originalidade. Ele tem forte ligação com a novidade, porque exige-se que, além de nova, o desenho industrial deva ser original, que nada mais nada menos significa ser criativo, inovador, de modo que mesmo que se utilize de elementos já conhecidos ou de parte de desenhos já conhecidos, traga assim uma nova forma plástica, original e inovadora. Por isso mesmo é que não é possível ser registrado como design a apresentação comum, vulgar e até necessária dos objetos por conta da sua utilidade. É isso que vai distinguir basicamente o design de um mero modelo de utilidade, porque vejam, no modelo de utilidade, o nosso objetivo é trazer uma forma nova para um melhor uso ou maior eficiência de um objeto. Já no design, a nova apresentação da forma do objeto tem o objetivo de fazer o embelezamento dele, por isso que ele tem que ser original, tem que ser criativo e justamente com base nisso atrair a cobiça, o desejo dos consumidores em consumir este novo produto com essa nova roupagem. O terceiro requisito é justamente a aplicabilidade ou utilidade industrial, ou seja, a nova forma plástica de um objeto deve ser inserida num objeto produzido pela indústria. É isso que justamente vai inserir o design na lei de propriedade industrial e não na lei de direito autoral. É isto que distingue o design da obra de arte, é justamente a produção industrial. O quarto requisito para o desenho industrial é justamente a sua unidade. O que isso significa? Que justamente a nova forma plástica deve ser aplicada a um único objeto, ainda que seja possível a gente registrar até 20 variações desta forma plástica. Por que isso é importante? Porque justamente a unidade é que vai distinguir o design eventualmente de um projeto arquitetônico, em que eu tenho todo um desenho sobre um conjunto de objetos distintos, tá? E o conjunto de um projeto arquitetônico não é protegido pela lei de propriedade industrial, e sim pela lei de propriedade autoral. Por isso, a unidade é um dos requisitos
para a concessão do design e a proteção pela Lei de Propriedade Industrial. O quinto e último requisito para o registro de design é justamente o desimpedimento, que está previsto no artigo 100, inciso 1 da LPI, que vai nos dizer que não são registráveis todos e quaisquer desenhos que atentem contra a moral, os bons costumes, a honra ou a imagem das pessoas, a sentimentos relevantes como a crença, culto religioso, liberdade de consciência e assim por diante. Por quê? Porque justamente um desenho que atinja estes referenciais não poderia satisfazer a função social deste novo desenho industrial. Portanto, não seria digno de proteção jurídica. Preenchidos todos os requisitos para a concessão do registro do desenho industrial, ele vigorará pelo prazo inicial de 10 anos, podendo ser prorrogado por até 3 períodos de 5 anos, num total de 25 anos. Passado esse período, naturalmente o design cairá em domínio público. Esta questão da vigência da proteção é muito importante para que a gente possa saber quando registrar uma nova apresentação plástica como design ou quando registrá-la como marca tridimensional, que a gente vai ver no vídeo seguinte. Cumpridos todos os requisitos para a concessão do desenho industrial, o INPI fará o registro do mesmo, concedendo um certificado desta propriedade. Em posse disso, o titular vai poder exercer um monopólio de exploração do design por até 25 anos, sendo certo que neste período poderá, portanto, licenciar este desenho a terceiros para que possam produzir produtos com base nestes. Identicamente, poderá, tendo este monopólio, proibir e impedir que terceiros desautorizados utilizem o seu desenho. E, na hipótese disso ocorrer, é certo que caberá ao titular e, eventualmente, ao licenciado o direito à indenização, seja pelos danos morais ou materiais que esta contrafação pode ter gerado. Por outro lado, para que o titular do desenho industrial possa continuar utilizando da proteção que o NPI lhe garante, é necessário que ele cumpra algumas obrigações. Quais são elas? Primeiro, o pagamento da retribuição ao INPI, que, diferentemente das patentes, é quinquenal e não anual. Segundo, fazer o pedido da prorrogação dessa proteção. Primeiro, ao final, ou melhor, antes de se extinguir os 10 anos, e na sequência, a cada 5 anos, por até 3 prorrogações. Sendo assim, cumprindo o requisito pecuniário e também da apresentação destes pedidos de prorrogação, o seu titular garante a proteção do INPI à sua propriedade industrial por até 25 anos. Por fim, conhecedores de todos os requisitos e dos direitos garantidos pelo registro do desenho industrial, vamos examinar em que hipóteses esse registro vai se extinguir. São 4 hipóteses. Primeira delas, a extinção do prazo de vigência, seja porque já ocorreu todo o decurso do tempo de 25 anos, tendo ocorrido os pedidos de prorrogação nos períodos corretos, ou então uma
vigência antecipada. Por quê? Porque não foi eventualmente apresentado um novo pedido de prorrogação. Segunda hipótese, o não pagamento da retribuição quinquenal, diferentemente das patentes que possuem uma necessidade de pagamento de retribuição financeira anual, aqui para o desenho industrial, esta retribuição é quinquenal. E da mesma forma que nas patentes, se ela não for feita, automaticamente se extinguirá o direito à propriedade. Terceira hipótese, a renúncia do seu titular. Ou seja, sendo um direito de propriedade, é sempre possível que o titular renuncie a esse direito, sendo reservado, entretanto, os direitos de eventuais licenciados para continuar mantendo a proteção deste desenho industrial, desde que, é claro, este licenciamento tenha sido registrado no INPI. E a quarta e última hipótese é justamente dedicada àqueles titulares que fiquem sediados fora do país. Para eles, caso não deixem um procurador habilitado no Brasil, também isso gerará o encerramento, ou seja, a extinção do registro de propriedade de desenho industrial. Ora, uma vez isso acontecendo, o desenho, ou seja, o design, vai cair em domínio público, de modo que toda e qualquer empresa, todo e qualquer concorrente poderá passar a utilizar aquele desenho industrial sem a necessidade de autorização do seu titular e muito menos sem a necessidade de pagamento de qualquer soma, de qualquer royalty para poder fazer o uso deste desenho industrial. Sendo assim, a gente encerra a disciplina de Direito Industrial quanto ao desenho e no próximo vídeo, segunda parte aí de propriedade industrial, nós vamos examinar as marcas. Até lá!